Estamos aqui para mais uma live. Hoje nós vamos entender um pouquinho como que a gente diferencia uma ferida emocional da outra. Eu falo muito sobre feridas emocionais, já falei sobre todas as 5, já falei um pouco sobre o tratamento das feridas emocionais. Quem me acompanha aqui vê isso. Quem está chegando agora e quiser saber melhor, eu tenho tudo aqui no meu Instagram, também no meu YouTube, que fala sobre as feridas emocionais. Então, se você quer entender melhor, você me acompanhe que você vai entender mais sobre as feridas emocionais. Elaine, o que são as feridas emocionais? Feridas emocionais são as marcas que a gente tem de situações que nós vivemos. São traumas que a gente viveu e a partir desses traumas a gente começa a agir de determinada maneira. Então, existe a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da humilhação, a ferida da traição e a ferida da injustiça. São 5 feridas. Uma pessoa tem mais de uma ferida emocional. E às vezes a gente fica muito atento ao nome da ferida, mas o mais importante é a gente entender como eu ajo diante de uma situação. Porque a forma como eu lido com uma situação que vai mostrar qual ferida que eu tenho. Então, se você ainda tem dúvida de qual ferida você tem, você vai entender melhor a partir do como você lida com a sua ferida, com as situações que ocorrem no seu dia a dia. Quando você entende como você lida, vai ser compreendida a sua ferida emocional e aí, a partir disso, você vai tratar a sua ferida. Lembra, a nossa ferida faz com que a gente crie uma máscara de autoproteção. Ela machuca tanto que a gente cria uma máscara para não sentir mais aquela dor. Então, se eu tenho a ferida da rejeição, por exemplo, a ferida da rejeição é a ideia, a crença principal é de que eu não sou amada do jeito que eu sou. Para lidar com essa ferida da rejeição, eu crio a máscara do escapista. O que é isso? É uma pessoa que não cria conexão, é uma pessoa que foge. Então, eu fujo para quê? Eu fujo para não me machucar. Eu evito uma conexão para não me machucar. Porque se eu acho que ninguém me ama do jeito que eu sou uma pessoa que às vezes não consigo mostrar realmente o que eu penso, falar realmente o que eu penso. Eu sinto, quem tem essa ferida tem muita sensação de que é uma fraude, que é um impostor. Que, se a pessoa me souber realmente o que eu sou, ela não vai me amar. Então, o que ela faz? Ela começa a se distanciar como uma forma de proteção. Ou a pessoa que tem a ferida do abandono, ela se sente amada. Só que ela sente um vazio muito grande, muitas das vezes. Ela sente que, às vezes, ela fica desprotegida. E aí, para lidar com essa desproteção, ela cria a ferida da dependência emocional. É uma pessoa que é totalmente oposta ao quem tem a ferida da rejeição. Porque o dependente emocional, ele gruda no outro, ele cria muitas conexões, ele está sempre se relacionando muito porque ele não suporta esse vazio que ele sente. A pessoa com a ferida da humilhação é uma pessoa que tem uma dor muito profunda e ela está sempre se achando incapaz, inadequado não, incapaz é a palavra principal para quem tem a ferida da humilhação. Então é uma pessoa que sempre se acha incapaz, ela está sempre se subjulgando. Então ela está sempre se achando muito inferior às outras pessoas. Para lidar com isso, ela é uma pessoa que se submete a tudo o que o outro quer. É uma pessoa que está sempre ajudando, é uma pessoa que está sempre disponível para o outro, mas ao mesmo tempo ela sempre se humilha em algumas situações. A ferida da traição é uma pessoa que tem um medo terrível de ser enganado, de ser traído e cria a máscara do controlador. Então ele quer controlar tudo
para que nada saia do controle dele, para ele não se sentir enganado, para ele não se sentir traído. E a pessoa com a ferida da injustiça é uma pessoa que se sentiu que foi provavelmente muito cobrada, muito criticada e criou uma rigidez de pensamento, e a forma dela lidar com tudo é rigidez. Então, aí é uma pessoa que se cobra muito, que se critica muito, muito perfeccionista. Tá vendo? Então tem um monte de gente vai falar assim, eu me identifico um pouquinho com cada. Só que algumas coisas são parecidas, mas nem todas são parecidas. Por isso que eu resolvi falar hoje essa live e trazer algumas situações. E até vocês que estão aqui, o Alcir tá aqui falando que tá vendo as lives da ferida lá no YouTube. Que bom, Alcir, continua vendo para ver o que você se identifica. E se vocês estão aqui vendo e estão em dúvida ainda, né? Qual é a minha ferida? Coloca aqui a situação que eu posso explicar como cada ferida se comporta dentro de cada situação. Entenderam? Eu não sei se quem tá aqui já identificou a sua própria ferida, já tá trabalhando a cura da ferida. Coloquem aqui para eu saber como que vocês estão em relação a isso. É importante a gente saber a nossa ferida. Todos nós temos feridas, todos nós. Tem gente que tem feridas que já estão mais curadas, mais cicatrizadas. E elas, nesse contexto de estarem curadas, cicatrizadas, elas são benéficas. Todas elas têm um lado bom. Mas quando elas não estão, na maior parte das vezes elas não estão, elas trazem as dores, né? Elas causam mais dor ainda. As estratégias são para a gente fugir da dor, mas ela acaba causando mais dor ainda. Alcir falou que se identificou com a da rejeição e da injustiça. Vou pegar aqui o seu exemplo, Alcir, tomando já aqui a liberdade de pegar o seu exemplo e falar que é muito comum uma pessoa que tem a ferida forte da rejeição ter uma ferida da injustiça também. É muito comum. Por quê? Porque na ferida da rejeição, lembra, é com o meu genitor do mesmo sexo que eu. Então vem um senso de identidade. Então essa ferida da rejeição, eu tive uma dificuldade com o meu genitor, no caso do Alci, do pai dele. Ele teve uma dificuldade da identificação com o pai dele, de se sentir aceito e amado como ele é pelo pai. E ele passa como uma defesa também a querer ser muito rígido para ser amado, para ser aceito. Então, por isso que pessoas que têm a rejeição, muitas vezes também têm da injustiça. Por quê? Porque eles passam a ser rígidos depois de um determinado tempo para eles serem aceitos. Então, eles vão para um padrão de perfeccionismo muito alto. Pode ser assim que foi construída da injustiça, ou pode ter sido também muito criticado. E aí contribuiu mais ainda para a formação da injustiça. Então, isso é importante a gente ver, tá? É importante a gente entender. E aí, a gente vai ver tanto a rejeição quanto da injustiça tem um senso de perfeccionismo assim muito alto. Só que o senso da injustiça é uma autocrítica, é uma autoaperfeiçoamento. A pessoa se cobra e a perfeição dela mesma. O da rejeição, ela faz isso com ela, mas ela faz isso também com o outro. Ela também critica muito o outro, ela também cobra muito do outro, porque se eu me rejeito, eu rejeito o outro com muita facilidade. E por mais que a gente não queira, tá? Falar, não, eu não faço isso, é uma forma da gente se proteger. A gente faz. Quem tem a ferida da rejeição tem facilidade em rejeitar de forma inconsciente, mas tem essa facilidade em rejeitar o outro. Por quê? Porque tem facilidade em não se conectar, tá? É isso que acontece.
Então vamos lá para algumas situações que acontecem no dia a dia, como cada um vai agir. Então, eu vou trazer um exemplo. Se vocês quiserem colocar aí alguns exemplos para eu esclarecer, vai colocando que depois eu vou falando como cada um se comporta. Então, a primeira situação, uma situação de traição. Eu fui traída, né? Eu fui traído. Como que cada um se comporta? A pessoa que tem a ferida da rejeição, acabou. Finaliza, foge. Ela não se conecta mais com aquela pessoa. Dificilmente alguém que foi traído consegue se conectar. Ela vai embora, tá? E aparentemente ela vai fria, como se não tivesse sentindo nada. Ela tá sentindo, tá? Mas ela bota aquela capa, né, de proteção e vai embora com a maior frieza do mundo, tá? A pessoa com a ferida do abandono, como que ela se comporta? Ela entra em desespero. Ela faz de tudo para o outro reatar, ela faz de tudo para o outro voltar, ela fica desesperada, porque ela está sendo trocada, ela está sendo abandonada. Então isso causa uma dor profunda, um vazio profundo. Então essa pessoa em alguns momentos, ela vai fazer assim, ela vai tentar ao máximo reatar aquele relacionamento, depois ela pode até terminar, mas naquele momento ela não consegue. Ela vai permanecer naquele relacionamento e vai querer que aquele relacionamento dê certo, porque ela não quer ser trocada. Quem tem a ferida da humilhação? Quem tem a ferida da humilhação, ela vai sentir que ela que tem culpa por aquilo. Então, se o outro me traiu, foi porque eu não fiz isso e eu mereço. Então, quando ela é muito forte essa ferida, ela vai começar a se culpar. Pode ser que inicialmente ela nem se culpe, mas depois ela vai parar e analisar e ela vai começar a se culpar, como se fosse falha dela. É claro, gente, que toda situação ela só acontece porque os dois têm responsabilidade, né? Mas a pessoa foi traída, ela vai buscar aquilo tudo para ela, dizendo, tá certo, ele fez isso por causa disso que eu fiz. Então é quase que um merecimento eu ter sido traído. Quem tem a ferida forte da humilhação vai pensar dessa forma. Quem tem a ferida da traição, vai dar o troco, vai tentar dar o troco. Ela pode até ficar com a pessoa que traiu, pode se separar também, depende do estado de humor, mas ela vai ser, com certeza, provavelmente ela vai ficar com aquela pessoa, vai dar o troco e pode terminar, ou ela pode continuar com a pessoa e aí ela vai entrar numa paranoia de controle exagerado. Ela fica obcecada naquela pessoa. A confiança dela ela perde totalmente, tá? E a pessoa com a ferida da injustiça, ela avalia. Ela vai avaliar para ver o que foi certo, o que foi errado. Provavelmente ela vai achar que foi errado e ela vai terminar. Porque cai no senso de injustiça, ela não vai achar justo e ela vai terminar aquela relação com muita rigidez. Porque o certo é certo, o errado é errado, ela é muito rígida, tá? O Alcir está colocando aqui que ele se cobra muito e os outros menos. É isso aí. Quem tem a ferida da injustiça muito aflorada é super tranquilo com o outro, mas consigo mesmo é super exigente. A exigência com a gente ela é importante, tá? Porque ela desenvolve, a gente cresce, a gente amadurece, a gente evolui, mas o excesso faz muito mal, porque aí é um nível exagerado, tá? Outra situação, eu vou fazer uma apresentação num trabalho, fazer uma palestra, apresentar alguma ideia. Como que cada um, na escola, porque a escola todo mundo passou, né? A apresentação da escola, como é para quem tem essas feridas? Pessoa que tem a ferida da rejeição, ela evita o máximo possível.
ela faz o trabalho para todo mundo e pede para outra apresentar no lugar dela. Ela não vai naquele dia da apresentação, naquele dia vai dar uma dor de barriga, vai acontecer alguma coisa que ela evita e ela não vai. Na maior parte do tempo eles são muito evitativos, eles vão evitar mesmo, tá? Não vão querer ir. Quem tem essa ferida muito aflorada, ela não vai, né? A apresentação lá do grupo da escola. E ela evita. Ela vai, às vezes o outro vai apresentar por ela, vai fazer isso. Ela faz até o trabalho, mas apresentar, ela vai fugir. Quem tem a ferida do abandono, como que faz? Vai apresentar. Vai querer, assim, fazer um bom trabalho e vai querer muito ser reconhecido. Então, ele vai dar o melhor dele, sabe? Ele vai, se ele achar que está sendo criticado, que o outro não está gostando, ele vai ficar muito nervoso. Mas ele vai lá e ele vai apresentar melhor, sabe? Ele consegue apresentar bem, principalmente se ele for aplaudido, se ele for reconhecido, aí ele vai ficar muito tranquilo com aquilo, tá? Quem tem a ferida da humilhação, a pessoa vai fazer, mas não vai fazer tão bem e vai se sentir mal por não ter feito tão bem. Ela tá vendo como que eu não faço tão bem? Como o meu trabalho fica inferior, mas às vezes aquela pessoa que deixa o trabalho vai deixar para a última hora para fazer mais ou menos e chegar lá na hora da apresentação não se sentir tão bem assim. Quem tem a ferida da traição vai dar um show. Vai se falar super bem, vai se posicionar super bem, não tem problema nenhum com a apresentação. Quem tem a ferida da injustiça vai estudar desesperadamente, vai querer fazer o melhor trabalho, que é uma coisa tão perfeita que às vezes chega a ser chato o trabalho, de tão perfeito e tão detalhista que aquela pessoa é. Às vezes, a pessoa que tem a ferida da justiça, quando ela está fazendo uma palestra, quando ela tem que fazer alguma apresentação, às vezes quem está assistindo não gosta, porque aquela pessoa, às vezes, ela é muito técnica, ela é muito detalhista, os outros se incomodam porque ela não é leve, de tão perfeccionista que ela é na palestra dela, tá? Então, no momento de apresentação, é essa forma que eles lidam. Cada ferida lida, né? Outra situação é quando alguém você tá numa fila, na fila de um banco, dentro de um ônibus, e alguém puxa a conversa com você. Um estranho puxa a conversa com você. Quem tem a ferida da rejeição vai olhar, dar até um sorrisinho, virar para frente, botar um fone de ouvido e vou entrar aqui no meu mundo. Não vai dar papo, não vai conversar. Vai ficar sério na dele. Pensando, por que essa pessoa tá fazendo isso? Por que ela quer puxar papo? Ai, que gente chata quer puxar papo. Não consegue conversar. Quem tem a ferida do abandono vai conversar. Vai conversar, vai trocar várias ideias, vai ser íntimo, vai se tornar íntimo, vai até trocar telefone com aquela outra pessoa. Vai se relacionar super bem com aquela pessoa. Quem tem a ferida da humilhação vai conversar, vai se colocar à disposição para ajudar ainda em alguma coisa que ela precisa. Então, a quem tem a da humilhação consegue se conectar muito fácil e ainda vai querer ajudar o outro. Quem tem a ferida da traição vai conversar e dar altas dicas de como aquela pessoa pode transformar a vida dela. Vai dar conselho, vai querer controlar a vida daquela pessoa. E quem tem a da injustiça vai conversar porque ela não acha certo deixar uma pessoa conversando sozinha. Ela vai conversar, mas muito friamente às vezes, sabe? Não dando muita corda, mas ela vai conversar com aquela pessoa, tá? O único desses 5 que não conversa muito é o da quem tem a ferida forte da rejeição. Ele não vai conseguir conversar, não. Ah, Elaine, mas eu tenho a ferida da rejeição e converso. Mas pode ser que você tenha mais de uma ferida. Pode ser que você tenha da ferida da rejeição e do abandono. E nessa hora, vem a ferida do abandono e você vai conversar muito com aquela pessoa.
Pode ser que você tenha a ferida da rejeição e da injustiça. E aí você vai conversar com a pessoa porque você acha certo conversar e que você não acha certo virar as costas para quem está falando com você. Pode ser que você tenha a ferida do abandono e da traição. Aí, minha filha, nunca mais para de falar nem com a pessoa, virar amiga depois, tá? Não desconecta. Ainda mais se for uma pessoa carente, vai ficar ali, vai surgir uma relação muito forte. Deixa eu ver o que o Alcir falou. Eu gosto mais de ouvir do que falar. Fico só ouvindo e por isso gosto mais de conversar com os mais velhos. É isso mesmo. A pessoa com a ferida da rejeição muito forte, ela tem muita facilidade em ouvir. Ela ouve com muita facilidade. E o diálogo dela é muito interno. Ela está sempre conversando com ela mesma. Então, ela tem essa facilidade em ouvir. E o da injustiça também tem essa facilidade em ouvir. A não ser que você fale alguma coisa que vai... Ah, não. Agora que eu vou falar das opiniões diferentes. Então, vamos lá. Você está conversando com alguém e essa pessoa tem uma opinião diferente da sua. Como cada um age? Quem tem a ferida da rejeição, o que ela vai fazer? Ela vai rir, vai concordar com a cabeça e não vai falar nada. Vai ficar num diálogo interno discordando do outro, mas ela não vai falar nada pro outro. Dificilmente ela vai se posicionar. Dificilmente. Ela fica insegura e ela dificilmente vai se posicionar. Quem tem a ferida do abandono vai conversar, vai colocar o ponto de vista dela e vai querer convencer o outro da verdade dela. Vai ficar ali conversando e falando, não, mas a forma que eu vejo é certa. Por quê? Porque ela quer que o outro seja igual a ela. E aí ela vai querer convencer o outro, quem tem a ferida do abandono. Quem tem a ferida da humilhação? Tá conversando com aquela pessoa, a outra falou, tem uma opinião diferente, ela vai começar a questionar a própria opinião. Ué, então será que é isso? E eu não tinha pensado, não é, gente, que a gente não possa, numa conversa, ouvir o que o outro tá falando, se a gente achar necessário mudar o nosso ponto de vista, isso tá tudo bem. Mas quem tem a ferida da humilhação, ela acha que sim, então tudo que eu penso tá errado. E ela vai mudar a ideia dela. Não tem aquelas pessoas que a gente fala assim, gente, maior Maria vai com as outras? Não tem opinião própria? Provavelmente essa pessoa tem uma ferida da humilhação. Ela tem a opinião dela, mas ela acha que ela sempre tá errada. Ela é muito insegura. Então ela acaba que ela age dessa forma. Ela acaba que ela fica questionando se o que ela pensa está certo ou não. Tá? Então quem tem a ferida da humilhação, ela se questiona e consegue mudar a ideia dela facilmente. Quem tem a ferida da humilhação, da traição, quer dizer, quem tem a ferida da humilhação e ouve alguém que tem uma opinião diferente, vai discutir. Certamente. E vai discutir. Porque o do abandono, ele vai convencer. Ele vai lá tentar convencer o outro. O da traição, ele vai brigar. Porque a ideia dele é a certa. E o outro que está errado. Então aquilo ali provavelmente vai dar uma briga, provavelmente vai dar uma confusão. Quem tem a ferida da injustiça vai se posicionar. Quando essa ferida é mais forte, ele vai se posicionar. E vai ali tentar, com muitos argumentos, mostrar para o outro que a ideia dele é certa. Mas não porque ele se acha melhor que o outro, mas porque ele acha que a ideia dele é certa. Então ele vai querer mostrar todos os recursos para convencer também o outro de que a ideia dele é certa. Tá? Deixa eu ver o que o Alcir colocou. Assim, geralmente não me posiciono quando eu tenho uma opinião contrária, mas tenho evoluído. Que bom, é isso aí. O importante é evoluir. É importante aqui, gente, a gente entender por que eu ajo dessa forma e eu consigo mudar. Se eu não entendo por que eu ajo dessa forma, eu só ajo assim, porque eu sou assim. Eu vou passar a viver assim a vida inteira, eu não vou conseguir mudar. Por isso que é importante a gente conhecer para poder mudar. Tá? Outra situação, tive um problema num trabalho,
tive um problema com um colega de trabalho, tive um problema com o meu chefe. Como que eu ajo em cada situação? Quem tem a ferida da rejeição vai remoer aquele problema, não vai fazer nada, vai evitar. Pode fazer outra coisa, vou remoer e vou pedir demissão. Vou embora. Rapidamente, eu vou embora. Isso aqui tá me incomodando, eu vou embora, eu fujo. Então, eu vou remoer e não vou falar nada e vou ficar falando mal. Ou eu vou, se aquilo tá muito forte, ou eu vou e peço demissão. O abandono. A pessoa fica morrendo de medo de ser mandada embora. E ela vai lá e fala com o chefe dela, ela fica querendo agradar o tempo todo. Se ela não vê, né, se ela não percebe que o chefe ou o colega de trabalho não está sendo agradada, ela começa a ver outras possibilidades. Então, eu vou procurar um outro emprego, eu vou procurar um outro amigo para me relacionar, porque eu não posso ficar sozinha. Então, inicialmente, eu tento ser muito agradável, fazer aquilo que meu chefe quer, que o meu colega quer. Quando eu percebo que aquilo não fez muito efeito, aí eu vou e tento me apoiar e me amparar em outras coisas ou em outras pessoas, tá? Ferida da humilhação. A pessoa fica mal e fica se culpando. Porque a pessoa não gosta de mim ou porque eu não faço isso certo mesmo, e ela entra num loop de ficar ali se culpando pelo que aconteceu. Pessoa com a ferida da traição, ela é sarcástica, ela vai jogar piada, ela vai querer se impor, ela vai querer controlar mais ainda, para mostrar que ela tem o poder. Ferida da injustiça, sente muita raiva. Na hora, primeira emoção é raiva. Sinto uma raiva imensa do meu chefe ou do meu colega de trabalho. E depois eu começo a analisar aquilo que aconteceu. Eu analiso e aí, dependendo do que for, eu vou lá e converso. Se eu acho que tem um jeito, eu vou lá e converso. Ou eu vou embora. Eu peço demissão também. Se eu achar que não tem mais jeito, não, então eu não sirvo mais pra cá, porque ela é uma pessoa muito rígida. Se ela botou uma ideia na cabeça dela, eu não sirvo mais pra cá. Ele pode ter essa ideia. Aí ela vai embora, vai pedir demissão. Então, tem essas vertentes, né? A ferida da injustiça não é escapista, mas é rígido. Então, dependendo da ideia que ele colocar e se tiver muito atrelado as duas feridas, com certeza ele vai embora. Vou até dar um exemplo desse tipo de ferida. Eu tenho uma paciente que ela tem um emprego estável, trabalha lá há um tempo, a empresa gosta dela, nunca teve problema nenhum. Ela cometeu um erro que ela julgou muito grave. Ela ficou péssima. E ela queria pedir demissão. Ela já estava procurando outro lugar para trabalhar. Que ferida é essa que ela tem? Tem a ferida tanto da rejeição quanto da injustiça. Porque ela se cobrou muito pelo que ela fez. Ela não se perdoou. É como se ela não merecesse. Não, eu errei, eu tenho que ir embora. E eu já estava até pensando. Aí eu conversei com ela, né? A gente falou, olha só, você tá fugindo, né? Ninguém te mandou embora, ninguém falou nada. Erros acontecem, a gente tem que ficar atento com o erro. O erro não pode ser a pior coisa do mundo, porque o escapista não, quem tem a ferida da injustiça não suporta errar, não suporta o próprio erro, e quem tem a da rejeição também, tá? Mas o da injustiça é maior. Porque quem tem o da rejeição, ela fala assim, eu errei, mas eu errei porque fulano fizeram isso. Da injustiça, não, ele vai se culpar muito. E ele vai querer se punir pedindo demissão.
Então, para essa situação, um erro, quem é escapista, ele vai ficar muito mal e vai começar a botar a culpa no outro, vai começar a querer culpar o outro para justificar aquilo que aconteceu, mas fica péssimo. Quem tem a ferida do abandono, dá milhões de desculpas pelo que fez. Cria um monte de desculpas, é porque isso aconteceu, coloca a culpa no outro também, mas inventa milhões de desculpas pelo que aconteceu. Quem tem a ferida da humilhação se sente péssimo, se culpa, fala que é verdade. Eu não sou boa o suficiente, eu fiz isso errado. E a gente tem que tomar cuidado, porque quem tem a ferida da humilhação, a gente acha assim, ai, que pessoa chata, que pessoa dramática também. E não é. Essa pessoa sofre muito. Quem tem a ferida da humilhação tem muito sofrimento, porque de fato ela se acha muito incapaz. De fato, ela se acha muito inferior. E ela sofre muito com isso, né? Não que nas outras não tenha, mas mas da humilhação é maior. A ferida da traição, como que a pessoa age quando ela comete um erro? Ela vai justificar. Não, eu errei, mas também não foi tão assim, que aí ela vai também amenizar, tá? Ela vai achar justificativas, mas ela vai querer amenizar e vai quase que botar o erro como uma coisa boa que aconteceu, tá? Porque ela tenta dar uma virada assim. Ela é muito controladora, dificilmente ela erra, mas quando ela erra, ela vai falando assim, eu erro, mas ainda o meu erro foi bom. Se você pensar bem, meu erro foi bom. E aí ela tem essa dificuldade em admitir e vai querer controlar mais ainda para não errar. E quem tem a ferida da injustiça, eu já expliquei, que se sente péssima, muito mal, não suporta. Quem menos tolera o erro é quem tem a ferida da injustiça. Ele se condena com o erro. E aí acaba nem aprendendo, porque fica muito mal. É uma pessoa que fica muito mal. Tá? Então, esses foram alguns exemplos que eu trouxe para vocês distinguirem. Eu não sei se quem está aqui tem alguma situação que quer trazer para eu poder explicar como que cada um age. Mas eu trouxe, assim, as principais que ocorrem. Que foi a traição, falar em público, né? Quando é contrariada, quando alguém puxa uma conversa com você, problemas no trabalho e quando comete um erro. O mais importante, gente, é a gente estar sempre atento à situação e questionar por que eu estou agindo como eu estou agindo. Então, aquilo que eu faço diz da minha ferida, diz muito sobre a minha ferida. Quando eu entendo isso, eu consigo mudar. Quando eu finjo ou eu nego, é mais difícil mudar, tá? Deixa eu ver o que você colocou. Essa parte de punição é muito chato. Eu tenho muito isso. A gente se pune. Quem tem a ferida da injustiça se pune muito. Se tortura, né? Tem que equilibrar. E aí, como que ajuda a equilibrar? Eu também tenho uma ferida, eu tenho essas duas feridas maiores em mim. Da rejeição e da injustiça. Muito, muito fortes. Hoje estão muito equilibradas, né? Tenho tratado, mas quando era muito forte, nossa, eu lembro até hoje a sensação no meu corpo quando eu errava. Eu me sentia a pior pessoa do mundo quando eu errava. Nossa, eu ficava me torturando com aquele meu erro. Era mais de dias me torturando. E por que eu fiz isso? Por que eu não percebi? Me cobrando e me cobrando. Aí eu comecei a tornar aquilo mais leve. Falar, por que eu não posso errar? Por que eu tenho que me crucificar? O que eu posso aprender com o meu erro? Claro, errar não é bom para nenhuma dessas feridas, tá? Não é bom. Mas assim, o que eu aprendo com o meu erro? E eu não vou me torturar, eu vou aprender. Aprendi, eu mudo. E aí eu comecei a praticar. Hoje em dia, eu ainda não tenho prazer em errar, mas eu não me torturo mais com o erro. É diferente, entende? A gente fala assim, eu quero errar e ficar tranquila. Não vai,
Ninguém vai errar e ficar tranquilo. Só que você não vai sofrer o tanto que você sofre. Então, o tratamento, por isso que eu não gosto muito da palavra cura, porque a cura é como se nunca mais aquilo fosse aparecer. Não é, é um tratamento. Quando a minha ferida está tratada, eu não tenho sintomas nocivos a mim. Os sintomas são brandos e às vezes os sintomas são até positivos em algumas situações. Por exemplo, quem tem a ferida da injustiça, que tem uma rigidez muito grande, quando está equilibrada essa ferida, é uma pessoa que é muito disciplinada, que mantém uma estratégia boa